Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos na semana 6 do PET Volume 2, página 114. Hoje nós vamos estudar os povos antigos, a religião e a cultura. Egito. Vamos a algumas curiosidades no vídeo? Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você já deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito, mas você sabia que elas são, na realidade, túmulos gigantes para os faraós? O interior das pirâmides está repleto de mistérios. Tem túneis, câmaras e passagens secretas. As pirâmides mais importantes são as de Quéops, Quefren e Miquerinos. E as múmias? Você sabe o que é uma múmia? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eles o limpavam e perfumavam e o enrolavam em faixas. Depois deste processo, introduziam os corpos em luxuosos sarcófagos. Como acreditavam na vida após a morte, colocavam móveis, comidas e outros objetos junto com os corpos que podiam ser úteis para os defuntos no além-mundo. Mas, espera aí, quando e onde tudo isso aconteceu? A civilização egípcia se encontrava no lugar onde atualmente é o Egito, no noroeste do continente africano. Esta civilização começou há nada mais, nada menos 5.000 anos e durou 3.000 anos. É impressionante! O rio Nilo foi uma peça-chave no desenvolvimento do Antigo Egito. O Nilo é o segundo maior rio do mundo. Tem quase 7.000 quilômetros. Foi perto dele que a civilização egípcia se desenvolveu. Ao ser uma zona rodeada pelo deserto, a pouca terra fértil ficava perto do rio. E não se dedicavam somente à plantação, também podiam pescar. Além de ajudar na agricultura e na pesca, o rio Nilo era muito importante, pois era uma via de transporte para os barcos. Neles eram transportadas mercadorias e pessoas por todo o império. Com certeza você também já ouviu falar dos faraós. Você sabe quem eram? Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Eles eram considerados como deuses vivos. A Cleópatra é uma das mais famosas, já que além de rainha, ela foi diplomata, comandante naval, linguista e escritora de tratados médicos. Outro faraó muito famoso foi Tutancâmon. O túmulo dele foi encontrado quase intacto. Você sabia que ele virou faraó aos 9 anos? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Agora que nós já aprendemos 5 curiosidades sobre o Egito, vamos à leitura do PET? Religião no Egito Antigo. A antiga religião egípcia foi a combinação de mitos, crenças e práticas religiosas no Egito Antigo. Essa combinação era extremamente importante na vida dos egípcios, por influenciá-los em diversos aspectos. Religião politeísta. Ou seja, esse conjunto de crenças era composto por vários deuses, entre os quais destacavam-se Ra, Osíris, Ísis e Horus. A crença religiosa dos egípcios baseava-se em um princípio conhecido como Met, que representava essa ideia de harmonia. Nesse sentido, eles acreditavam que a ação de cada pessoa refletia não somente em si, mas em todos. Assim, para evitar que o caos fosse instalado no universo,
cada pessoa deveria fazer sua parte para manter essa harmonia. Esse princípio era associado com a deusa do mesmo nome. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava de Heka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus do mesmo nome, o de mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Heka que os deuses poderiam manifestar seu poder. Os deuses egípcios estavam relacionados com as situações cotidianas. Assim, para esse povo antigo, os eventos da natureza aconteciam como uma manifestação divina. As cheias do Nilo, por exemplo, eram consideradas uma dádiva dos deuses. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, assumindo as formas antropomórfica, que é a forma humana, zoomórfica, que é a forma animal, e antropozoomórfica, que é a forma humana e animal. Os egípcios ainda mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos sacerdotes. Vida após a morte. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte e, por isso, seu ritual funerário possuía grande importância. Baseado nessa crença, o processo de mumificação era fundamental e os egípcios afirmavam que essa prática havia sido ensinada pelos deuses. Por seu alto valor, somente a aristocracia egípcia podia utilizar essa prática de conservação dos corpos. As classes mais baixas realizavam um processo funerário mais simples, enquanto os escravos não recebiam nenhum tipo de trato funerário. A construção de grandes tumbas funerárias, como as mastabas e os hipogeus, também era baseados nessa preocupação com a continuidade da vida. As construções funerárias dos egípcios, que ficaram mais conhecidas, contudo, foram as pirâmides erguidas a mando dos faraós. Nesses locais, eram depositados todos os objetos que se acreditavam serem úteis na vida após a morte. Agora que nós já conhecemos algumas curiosidades e lemos o texto, vamos às atividades? Número 1. Leia as afirmativas, coloque V se for verdadeiro e F se for falso. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em um único Deus. Os egípcios eram muito religiosos e acreditavam na vida após a morte. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos chamados de catacumbas. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava de Heka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Heka que os deuses poderiam aparecer aos sacerdotes. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, nas formas humana, animal e parte humana e resto animal. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos escribas e doutores da lei. 2. Reescreva alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. 3. Leia o texto abaixo e, depois que vocês lerem este texto, vocês vão sublinhar as informações mais importantes. B. Faça um resumo, um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, trechos que você sublinhou. E C. Ilustre o resumo conforme o tema tratado. Aqui vocês vão fazer a ilustração. 4. Observe a imagem que retrata vários deuses egípcios.
Se puder, escolha um. Pesquise seu nome e algumas características suas. Então, aqui nós temos ilustrações de alguns deuses egípcios. Se você puder, pesquise algum no Google e coloque aqui nas linhas abaixo algumas características do deus que você pesquisou. Bons estudos, boa leitura e até a próxima!